E os ministros da primeira turma do STF negaram pedido de liberdade para um homem acusado de matar a mulher em Pernambuco por causa de uma dívida de R$ 4.000. O réu suspeito de ser agiota aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. Há um ano ele foi solto por decisão liminar do relator, ministro Marco Aurélio. Nesta terça-feira, o ministro confirmou a decisão. Se não tivesse implementado a liminar, estaria hoje o paciente preso sem culpa formada e, portanto, com inversão da ordem natural do processo crime, que direciona a apurar para, selada a culpa, prender em execução da pena há 3 anos, 3 meses e 23 dias. Quando implementei a medida cauteladora, sob o ângulo do excesso de prazo, ele estava preso há 2 anos, 1 mês e 8 dias. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu da decisão de soltar o réu. Foi um crime grave, com uma prisão preventiva adequadamente motivada e, portanto, eu conheço, porque é aquela hipótese que nós superamos o entendimento anterior, habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, porém, eu estou denegando a ordem, presidente. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Como vamos, na minha ótica, fundamentar o excesso de prazo aqui como provocado pelo Poder Judiciário? Se fundamentou na conveniência da instrução criminal. Eu não acompanho na questão da fundamentação do excesso de prazo, mas da ausência de contemporaneidade. A primeira turma também julgou o pedido de liberdade para um homem acusado de vários crimes, como tráfico de drogas, estupro, sequestro e cárcere privado de um menor de idade em Minas Gerais. O caso corre em segredo de justiça. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, também já havia determinado que o réu fosse solto e reafirmou a decisão. Eu estou deferindo a ordem. Quando implementei a medida cauteladora, já estava preso o paciente há 2 anos, 2 meses e 5 dias, para tornar essa medida definitiva. Mas os demais ministros discordaram. O paciente foi condenado em primeiro grau a 17 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e o tribunal negou o provimento à apelação. Portanto, a hipótese é de execução imediata da pena. Eu estou denegando a ordem. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma hoje, né, Karina? Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A primeira turma teve também uma decisão autorizando uma aposentadoria especial de servidor, não foi? Conta pra gente como é que foi essa decisão. Exatamente, William. Um servidor público com deficiência, auditor fiscal junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que buscava aqui no Supremo o deferimento de um mandado de injunção. Trata-se de uma ação constitucional que foi criada a partir da Constituição de 88 e essa ação constitucional, também chamada de remédio constitucional, busca, através do judiciário, suprir uma lacuna na legislação que deveria ser editada para regulamentar um direito fundamental previsto na Constituição e, diante dessa ausência, é cabível esse tipo de ação, o mandado de injunção. E a primeira turma hoje se debruçou justamente sobre um caso de um servidor público com deficiência que buscava aqui no Supremo o reconhecimento do direito de aposentadoria especial, posto que já teria completado 25 anos de serviço, e queria que fosse a ele aplicado a lei geral, a Lei 8.213 de 91, que era a lei existente à época, para a aposentadoria especial para aqueles servidores que trabalhassem em atividades insalubres, já que diante da ausência da norma regulamentadora para pessoas com deficiência, como determina o comando do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, havia uma ausência normativa. Os ministros, num primeiro momento, eles até pensaram e discutiram em suspender esse julgamento porque uma questão idêntica está sendo analisada no plenário do Supremo Tribunal Federal em um outro mandado de injunção cujo julgamento acabou sendo suspenso em maio de 2017 e trata justamente sobre essa questão da aposentadoria especial. Mas os ministros, num segundo momento, acabaram decidindo por julgar o mandado de injunção na turma, porque naquele julgamento do plenário uma maioria já havia se formado, entendendo que nesses casos a autoridade competente deve aplicar a lei complementar 142 de 2013, que trata justamente dessa aposentadoria especial
para servidores públicos com deficiência. E aí acabaram julgando esse mandado de injunção para este servidor com deficiência, determinando então que a ele seja estendido o direito de aposentadoria especial nos termos da lei, e a autoridade competente é quem vai verificar se estão presentes todos os requisitos para esse deferimento. Mas acabaram julgando parcialmente procedente, porque ele buscava a aplicação da 8.213 e aí acabou sendo aplicada a outra legislação. E nesse sentido, acabou sendo concedido, portanto, a ordem para que a autoridade pudesse analisar e conceder a ele essa aposentadoria especial. Obrigada. Amanhã você volta, né? Amanhã estou de volta. Sessão plenária. Exatamente. Obrigada.